Olá, bem-vindo à aula 17 do curso de Trivium da Casa da Crítica, a aula de Retórica 3, e o nosso objeto de atenção hoje é a esperança. Nós vimos na aula passada o tema da ira, a ira como a antessala da vontade, a ira como uma emoção direta, aquilo que vai nos afetar, afeta nossos juízos, afeta nossas deliberações, para nos impulsionar a um restabelecimento, a uma reposição de harmonia, uma obtenção de algo, um desvio ou algo árduo para conseguir. A ira, contudo, é pontual, ela tem que ter objetos bastante definidos para ser dirigida. Ira contra o objeto certo, intensidade certa, clareza de fins e etc. Mas há condições para que a ira venha se desenvolver com mais facilidade, tá? E nós vamos abordar a grande questão e muito associada ao fomento da boa ira, que é a esperança. A esperança não saiu da caixa de Pandora. Todos devem conhecer o clássico mito de Pandora, aquela figura curiosa que podia tudo menos abrir a caixa. Tem versões que falam de caixa, tem versões que falam de jarro, enfim. E que quando abriu, escaparam os males para o mundo. Porém a esperança ficou. A esperança não saiu da caixa de Pandora. E a esperança acabou recebendo, a partir desta carga semântica do mito, uma interpretação bastante ambígua, bastante antagônica, independendo de qual escola filosófica nós nos ocupamos. Na tradição clássica e na mística cristã, tá, a esperança é extremamente importante, tal que sem ela a gente não consegue bem dirigir a ira. Sem a esperança a vida é insuportável, irracional e não se poderia sequer cogitar em falar em vontade humana. Outras filosofias vão dizer que ela é o nosso pior. E vou dizer classicamente, por exemplo, a filosofia de Nietzsche, que vai defender um vitalismo de um aqui e agora, e de tal maneira que tudo mais para frente não é o aqui e agora. Nós vamos verificar um sentido em que combina a esperança e o aqui e agora, nesta aula mesmo. Tá? Nós não passamos 5 minutos, meus caros, sem pensar no futuro. Tente recuperar alguma situação que você ficou 5 minutos sem pensar no futuro. É quase impossível. Nós estamos pensando no futuro. O que eu vou fazer depois da aula, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer daqui a 5 anos, o que vai acontecer depois, e etc. O que vai ser quando eu aposentar, se eu vou ter filhos, se vai acontecer, enfim. Nós não ficamos sem pensar no futuro. E isso é bom ou isso é ruim? Nas filosofias clássicas, e às quais nós estamos filiados, tá, vão defender essa grande importância de considerar o futuro nos seus bons termos, em que ter uma projeção positiva do futuro, mas que não nos leve também a sair do aqui e agora. A vida é agora, e que mais do que isso, nos possibilite uma condição das experiências de encontro. E ao passo que há outras filosofias que vão dizer, não, é tudo só o aqui e agora, sem projeção para frente. Mas não quer dizer necessariamente que eu encontre algo, eu fruo. Tá? Não tenho que pensar numa dimensão de futuro, ou pelo menos eu não tenho que pensar numa dimensão de futuro, algo como espiritualmente relevante. E há uma limitação nessas filosofias ao futuro, com uma noção de expectativa. É muito importante não confundir esperança com expectativa. Todos nós temos expectativa que vai acontecer tal coisa no destino político.
vai acontecer tal coisa no amor, que tal pessoa vai tomar tal comportamento, que etc. Ok, são expectativas relativamente ao futuro. Esperança não é isso. Esperança é muito mais sutil que isso. Esperança é extremamente mais sutil. Não é esperar uma coisa exatamente pontual. A esperança é difusa. Tá? Quando nós temos prazer no exercício da ira, quando nós nos impelimos a fazer a ira, no próprio sentido que Aristóteles dizia, nós já temos um prazer porque vamos fazer algo vingar, tá? Nós estamos falando de algo certo, algo razoavelmente em atenção. A esperança é difusa. Não é uma esperança no sentido que o presidente da república vai ser X ou Y. Não é uma esperança no sentido que tal ou tal coisa vão acontecer. Esperança é no sentido que não, o caminho para o futuro será bom, mesmo que o inesperado seja o caso. E mais ainda, se não for bom nesta dimensão do mundo, que seja na outra. Na mística cristã, então, a esperança é mais do que uma virtude meramente moral, é uma virtude teologal, espiritual plena, dirigida ao futuro, do encontro futuro, telos, um fim de Deus, de teoses, onde vamos fazer um encontro. E ela tem uma estrutura mais elaborada que uma emoção. Ela tem uma estrutura de sentimento, em que é um trabalho que pode ser construído com a razão, provocando a emoção. Vamos lembrar que a gente estudou essa questão, o sentimento é um esforço humano, é uma ação dirigida, tá? Com efeitos emocionais, evidentemente. Tá? Sobre isso que a gente vai atentar aqui, a decomposição dessa dimensão da esperança, que no limite é a condição para a ira adequada ter lugar. Não há nenhum exagero em dizer que em não havendo a esperança não há a ira. Dessa maneira, como a ira, por sua vez, é diretamente ligada à vontade humana, é diretamente ligada à substancialização humana, se você cortar a esperança, você vai ter uma esterilidade do ser, vai ter uma esterilidade do ser humano, adotada aqui todas as nossas filosofias clássicas. Uma questão importante para bem salientar os antagonismos de visão sobre a esperança, onde Nietzsche vê o apogeu humano, Dostoiévski vê a falência humana. Nietzsche foi um grande defensor do vitalismo e de um aqui e agora dentro de um certo sentido. Eu pessoalmente acho que Nietzsche foi um gênio em termos de observações de coisas e etc. Mas a articulação a que ele chegou nas capturas das coisas foi brilhante em capturar muitas coisas, mas ele articulou num conjunto em que, no meu sentido, excrepa muito de um senso de vida potente, como nós vamos verificar aqui. Dostoiévski, todo mundo deve saber, grande questão de Dostoiévski, um autor cristão ortodoxo, em que tinha uma grande denúncia a fazer, que é uma vida, da problemática da vida vazia de espiritualidade, tá? A impossibilidade da redução da vida à mera matéria era a grande mote de Dostoiévski. Tá? O que é a esperança? O sonho de um homem acordado. Essa frase atribuída a Aristóteles não é exatamente de Aristóteles como uma frase literal dele, mas é uma frase de discípulos de Aristóteles informando que esse era um pensamento aristotélico, o que faz absoluto sentido efetivo com o todo da filosofia aristotélica e como a gente vai deixar aqui mais claro para todos. Tá? Todos nós temos oscilação de potência. Tem hora que nós estamos menos potentes, tem hora que nós estamos mais potentes. Potência aqui está querendo dizer condição geral para o exercício dos nossos poderes, para o exercício das nossas forças.
um ânimo generalizado dentro desse sentido. A menor potência humana é o desespero. Quando não tivermos nenhuma esperança, nós temos um desespero. O desespero é um medo geral. Medo normalmente é algo pontual. Eu tenho medo porque o leão passou aqui. Bom, isso me dá medo. Eu tenho medo, tende a me paralisar, a eu ficar frio. Eventualmente eu luto porque eu estou com medo. Mas quando eu luto imbuído de medo, eu estou muito fraco. Porque normalmente eu luto de maneira errática. Porque o medo esbarra, por sua vez, ele vai conduzir a um medo excessivo ao desespero. O desespero, quando você mais nada espera, é a pior situação humana. É a pior situação de estar, e o nosso agir será o mais errático possível. É uma situação em que, de materialidade pura, vamos lembrar, matéria é princípio de uma ordenação externa ou é princípio de caos. Se entrou no desespero, é o caos. E quando nós estamos tomados de medo ou inclusive do desespero, nossa potência cai, e há um ponto em que o nosso desejo é que a alteridade mude. Quando você está acuado porque chegou o leão, quando você está num desespero qualquer, você se entrega, ainda que aparentemente você lute, tá? Mas há um desejo interior que as coisas externas se alterem, onde vai mostrar um vazio de nós, onde vai mostrar um vazio da substancialização, é o vazio absolutamente de uma dimensão da personalidade. Você se põe absolutamente à mercê e como refém. Quando nós temos momentos de maior potência, nós estamos oscilando entre ira e esperança. Num esquema, quando nós estamos ira, vamos lembrar disso, ira, antessala da vontade, de maneira que a minha maior potência, minha maior força, é a minha força de vontade. Quando eu sou porque eu deliberei ser, eu conduzo, eu dirijo. Para que essa ira pontual tenha lugar, ela deve ser precedida de uma esperança difusa. Se eu não dispuser de uma esperança difusa, que as coisas tendem a dar certo, que a vida deverá, ainda que quebrem-se as expectativas, há um arranjo de coisas que, de algum jeito, tudo se supera, as crises passam, vão e etc. Fica muito difícil ter ira. É muito difícil você ter ira se você não tem esperança. Tá? E como a ira, por sua vez, é essa antessala da vontade, que há para seu turno, é o que nos substancializa, tá? Aquela questão, eu vou conservar, eu vou fazer algo árduo, vou me dirigir. Evidentemente eu estou forte, eu estou com o máximo de potência. Há um predomínio do espírito e eu não estou refém. Eu quero que as coisas mudem. Não, eu vou mudar. A ira é esse movimento, eu vou fazer. Só que para você assumir eu vou fazer, evidentemente, você tem que achar que de um modo geral isso é possível. Que de um modo geral tem um sentido geral, difuso, que viabiliza isso. Tá? Isso é uma questão muito importante, que precisa ficar extremamente clara. Tá? Você não desenvolve ira sem esperança. Se você tem uma vida desesperançosa, tá? Você vai desenvolver medos irracionais. Medo, gente, não é uma emoção sempre pejorativa, não é sempre ruim. Tem medos muito importantes de ter mesmo. Mas o que a gente está falando aqui de medo no mau sentido, tá? É o medo irracional, evidentemente. Se você não tem uma postura inteligente, e esperança vai ter muita ligação com uma atitude intelectual, feito nós vamos ver, tá? Se você não desenvolve com os seus aparatos de intuição intelectual, tá, uma postura, atitude geral perante a vida esperançosa, vai ser medroso.
E aí você vai ser medroso nos maus sentidos, você vai ter medo inclusive dos medos irracionais. Esse medo pode ser exibido por várias maneiras. Uma das formas muito comuns que você vê, que são as neuroses de controle. Tá? Nós estamos num ambiente em que nós estamos entre oceanos de neuróticos, de controle. O camarada tem 20 anos de idade, ele quer planejar a carreira dele de tal maneira que ele já tem tudo planejadinho até quando ele aposentar. Tem cabimento, mas é isso que acontece muitas vezes. O cara com 20 e poucos anos de idade está controlando a vida de um jeito que ele já quer saber quando vai ser a aposentadoria, como é que não vai ser, etc. Essa é uma posição de desesperança absoluta. O camarada não consegue procurar um encontro vocacional, porque ele não tem esperança, então ele quer proteger, ele está com medo. Quem está com medo quer controlar, quer amesquinhar, quer guardar, quer fazer esse tipo de coisa. Tá? E aí ele pode ir criando diversos discursos que justificam esse medo. A pessoa com medo irracional, que na verdade decorre de uma desesperança, de uma atitude desesperançosa para com o mundo, racionaliza, pseudo-racionaliza, evidentemente, esse medo arrumando um monte de justificativa que não se sustenta. Estará no material do EAD, um trabalho, uma entrevista que eu fiz com o maior especialista brasileiro na educação do imaginário, que é a imaginação e os medos irracionais, que é parte muito importante para ser assistida junto com esta aula. Então, o controlismo, a pessoa quer controlar em excesso, tem medo. Rigorosamente, o medo é o efeito cuja causa é desesperança. E aí ele quer superar a questão achando que controlando leva a algum lugar. Exato. Fraqueza, puríssimo. Evidentemente não quer dizer que você tenha que ter um descontrole da vida, mas você tem que levar as coisas dentro do razoável. Você tem que assumir que você deve fazer suas coisas, mas você tem que buscar os encontros reais e não fugir dos encontros reais. E a esperança está diretamente ligada a isso. E a própria questão da percepção do tempo. Passe a observar com você os momentos em que nós oscilamos, todos nós oscilamos em potência. É diretamente ligado à nossa postura mais esperançosa ou menos esperançosa. Não fura. Olha uma frase aqui de Santo Agostinho. A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. Santo Agostinho. É uma paráfrase do que disse Aristóteles. Vamos lembrar da ira como não aceitação e restabelecimento de uma ordem, de uma harmonia e algo árduo para fazer, tá? E aqui está feito um link direto. Não se usaram as mesmas palavras aqui, indignação e coragem. Aristóteles pôs isso aqui numa ideia de ira, tá? E até trata a indignação, mas num outro sentido. Tome cuidado com palavras, tá? Mas aqui se mostra o vínculo direto, em que sem a esperança cultuada, cultivada como um sentimento geral de atitude, não vai nascer a ira, tá? Não vai nascer a ira, você vai ter os tipos defensivos e não os tipos proativos, voluntariosos, que poderão eleger vontades diretas. O esperançoso tem essa possibilidade, portanto ele é mais potente. O desesperançoso não desenvolve isso, ele fica tinhoso, ele tende ao ressentimento e etc. Tá? Vamos verificar aqui algumas comparações. O desespero pode ser um perigo futuro e difuso. A pessoa está desesperada, muito comum. Não precisa entrar no desespero generalizado, mas aqueles estados de apreensão infinitos,
O camarada aqui já vai trabalhar de manhã, ele levanta e é difícil a vida dele, às 7 horas da manhã ele chega até o meio-dia, porque ele acha que o chefe vai mandar embora, que a firma vai falir, que vai acontecer, que vai não sei, até 1 hora da tarde ele acha que vai acontecer não sei o que. Bom, deu 1 hora da tarde e não aconteceu nada, ele sai para almoçar, até relaxa um pouquinho, depois ele volta, tá tenso, chamaram o cara, ele já está na defensiva. Isso são formas de desespero sutil. Ele não está erraticamente correndo em desespero, o externo, no sentido vai para cá, vai para lá, mas interiormente ele está se decompondo, tá? Por algo futuro e difuso. Mas exatamente o que é que você tem medo? Não é, tal, e etc. Ele fica racionando, ele fica descobrindo o medo para justificar uma atitude geral dele, que rigorosamente é atitude de esperança. O medo propriamente dito, que não é no ponto do desespero, porque o medo pode ser bom, tá? Pode ser uma emoção que a gente precisa aí. É o perigo aqui agora, e é pontual. É pontual. Passou o leão aqui, ó, do medo, você tá entendendo? E etc. Tá? Esperança, uma bondade do futuro e geral. As coisas vão se arrumar. Tem que se arrumar, tem que ter uma ordem. Eu vou ter que ter um encontro. Se você chamar isso de encontro neste mundo ou no outro, mas tem que ter uma transcendência, tem que ser para frente, tem que ser assim geral isso, tá? E a ira, por sua vez, que faz a ocupação da bondade agora, projetada e pontual. Por isso que é do eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. O medo, na realidade, ele mata o eu. Ele é um princípio de congelamento, não é um princípio de aquecimento e de expansão, como é a ira, e por isso que a ira deixa efeitos substancializadores em nós. Uma vez que você tem mais força de vontade, você vai ter mais força de vontade, você vai ter mais força de vontade. Por um sentimento geral, eu vou ter emoções mais refinadas, essas emoções mais refinadas, por sua vez, vão tender a me dar melhores condições, que vão ser reelaboradas em melhores sentimentos, num ciclo virtuoso de abundância e crescimento. Tá? Mesmo que a gente assuma a esperança com essa importância vital, teologal inclusive, para o homem, tá? E portanto muito importante, muito forte, muito unificante, ela também será o problemão, porque ela também é um objeto de manipulação. Você quer manipular bem alguém, inculque-lhe falsas esperanças, trabalha nas esperanças dele. E por isso que muitas filosofias apontam a esperança como o pior humano. E porque será por ela que as ilusões tomam conta da gente. São as falsas esperanças. E que a gente pode ver isso claramente nas utopias, ilusão, vida política ou do masoquismo. Qual que é a vã esperança do masoquista? É que o sádico vai virar bondosinho. O masoquista acha mesmo que um dia o sádico vai lhe tratar bem. Tá? É óbvio que ele está fazendo um jogo perverso com ele mesmo, porque ele quer, deseja até isso, mas ele também sabe que não vai acontecer, mas ele mesmo manipula esse processo inventando um futuro melhor, que ele mesmo castra em não fazer. Tá? Então, assim, a vida política, gente, essa questão não vai chegar à sociedade perfeita, vai chegar um não sei o quê, porque vai acontecer uma utopia. Utopia, isto é um tipo de projeção de expectativa, é trabalhar a expectativa como se esperança fosse. E isso se vê muito claramente porque há um foco no tempo, que é o tempo cronológico. Tempo cronológico é o tempo que a gente estudou aqui, lá, quando a gente viu um beabá de física. É uma quantidade de movimento. Então você fica achando que vai acontecer tantas coisas e uma expectativa é isso. Vai acontecer essa sucessão, aquela sucessão de coisas e tal, vai virar algo bom. Por causa de um fluxo cronológico que vai conduzir isso. Tá?
Este tempo cronológico é o tempo material, é o movimento da matéria. Tá? Isso é uma utopia, no sentido de tratar isso como expressão manipulação. E isso tende a ser um desencontro, até porque o foco está na matéria. Tá? Na dimensão da espiritualidade, o tempo também é o tempo chamado tempo Kairos, também chamado de tempo de Deus, em que você tem uma experiência de presença. Isso é muito claro na maior experiência espiritual que nós podemos ter, que é amar. Quando você amar de muito sinceramente algo, quando você fizer um ato de vontade muito nobre, muito genuíno, muito intenso, iracundo no sentido próprio, e não se esqueçam que amar é decidir. Não estou falando aqui de amar, de amor erótico, de amores nesse tipo de situação, estou falando de amor efetivamente. Amor é decisão, é a decisão de amar. Tá? Nesta oportunidade, você tem inclusive uma sensação de atemporalidade, que é um deslocamento do tempo cronológico. É como se o tempo não passa. Mas eu nunca vivi isso. Então, bem, meu caro, lamento dizer que você nunca amou para valer. Porque no ato da entrega efetiva amorosa, que tem normalmente sofrimento, sacrifício, renúncia, há uma sensação de um encontro, uma presença, um encontro e uma atemporalidade, tomado o tempo aqui fora do tempo propriamente cronológico, que é quando você vai viver o tempo Kairos. Por isso que uma pergunta que um colega fez aí do sofrimento, etc., talvez o sofrimento pode, inclusive, ser a condição da experiência de presença. Tá? O sofrimento decidido como conta do exercício da ira. Tá? Entende? Não é qualquer sofrimento. Sofrimento é sofrimento, mas o sofrimento que, inclusive, é uma deliberação, por exemplo, amorosa, tá? E a maioria das pessoas morre de medo de decidir, porque decidir é sofrer mesmo. Exato. Então, uma decisão você está sofrendo, no mínimo você está sofrendo, tá? Dentro de algum sentido, mas você pode sofrer e está sendo muito feliz porque você sofre. E não é masoquismo aqui não, tá? Não é no sentido do masoquista aqui não. Eu estou fazendo uma renúncia, estou feliz pela renúncia que eu estou fazendo, e essa renúncia que me potencializa, isso, etc., e me dá esse tipo de experiência. Mas nunca tive isso. Bem, talvez você seja efetivamente egoísta, talvez você esteja exclusivamente sem acreditar em algo. Quando você não acredita em nada, aí o que acontece? Você não tem esperança. Esperança é uma crença. Esperança é uma crença geral nas coisas. Não confio em ninguém, não confio em nada, eu só estou me defendendo. Tudo bem, então você é desesperançoso, você não espera nada. Você só se defende. Isso daí rigorosamente é um giro. As perspectivas clássicas, em que a esperança como uma condição necessária e boa, são aquelas que vêm de uma cosmovisão espiritual, nihil sine Deo, nada há sem Deus. Tá? Esta é a cosmovisão, por exemplo, medieval latina, da mística cristã, inclusive, em que o trivium está adstrito. Esperança é uma virtude, lembremos, na mística cristã, é uma virtude teológica, de tal maneira que se ela não houver, não há possibilidade de realização da função do homem. Tá? Então, esperança, fé e caridade, se uma dessas três faltar dentro da mística cristã, o homem não tem condições de realizar, porque ele não cumpre o seu destino, que é a orientação de chegar, esperar a um encontro com Deus. Isso já estava presente na ética de perfectibilidade. Temos que nos tornar perfeitos. Perfeito é aquilo que já está feito. Dentro da ética de perfectibilidade, cujo autor clássico é Aristóteles, há uma ética de como ir se fazendo,
um processo de morte e renascimento sucessivo, muito próximo da ideia de Páscoa cristã, de que há de morrer para renascer. Você só morre numa entrega de virtudes, de amor, de etc., com a esperança de que você renasce melhor e melhor e melhor, tá? E dentro de um processo então de perfeição, de ir fazendo-se, ir matando-se para ir renascendo. Se você não espera isto, você vai ter a postura tacanha, tinhosa e não irá. E aí vamos lá, o agir segue o ser. Você deve ser esperançoso para que você haja. Não é que você age de um jeito e isso vai constituir teu ser. Isso é uma dinâmica que a gente viu muitas vezes. Quando você interpretar desta perspectiva, o agir humano e depois eu vou descobrir o ser, quando muito está mexendo com comportamento. Mas isso é raso, você não está mexendo com atitude e a própria noção de que a gente esbarra tanta atenção aqui, que é a noção da substância, da substancialidade humana, cujo processo maior é a vontade. Tá? Aí vamos verificar aqui o seguinte: o agir segue do ser, gratidão e ressentimento. Há uma divisão central nas pessoas. Há pessoas que são mais gratas e outras são mais ressentidas. O grato tende a ter boa esperança. Ele é grato. Ele é grato pelo que tem. Ele deverá ser grato pelo que ele vier a ter. Que não quer dizer uma posição escapista, conformista, venha qualquer coisa. Não. Obviamente, tomado uma posição vivaz. E o ressentido é que ele está ressentido. Aconteça o que acontecer, ele está ressentido. Ele tem uma posição mais defensiva. Mas como é que eu aumento a minha condição de esperança? Exercendo a gratidão. Agradeça. Isso daí pode ter vários esforços. Um esforço pessoal, intelectual, de entender que eu não sou causa de mim. Não é que eu perdi aquilo, tudo que eu tenho eu ganhei. Exato. Os aspectos rituais. Hoje a gente vive em crise. A gente vive em crise dos ritos. Nada hoje é ritualizado. Até as liturgias da igreja estão em crise. Uma grande crise litúrgica, inclusive aí. Mas independente disso, o ritual de que eu vou comer, eu reverencio. Eu agradeço que eu vou comer. Eu reverencio tal coisa. Eu reverencio aquilo. Saúdo pessoas. Saúdo o encontro. Isso tudo nos incute, inclusive nos níveis inconscientes, que os antigos não sabiam dessa clareza desse inconsciente, mas eles sabiam dos efeitos disso. Então exerça a gratidão, tá? Se você exerce a gratidão, você vai fazendo um esforço para aumentar a sua esperança, e aí a roda vai girando. A esperança aumenta a sua condição de ira, aumenta a sua condição de ira, aumenta a sua força de vontade, e aí afora. Tá? E se você é ressentido, tudo que aconteceu está ruim, eu ganhei 10, mas devia ser 6, mas ganhei 6, mas devia ser 7, mas não sei o que, etc. Isso já te dá uma postura geral de atitude para a menor potência, de maneira que aquele processo da possibilidade do desespero, do medo, do acanhamento, etc., tende a se instaurar. Tá? Autoconhecimento e autoestima. Gente, o pessoal foge. Autoconhecimento existe com autoestima. Autoestima com autoestima. O pessoal foge disso daí. Foge. E eu deixo aqui: quem é escapista de si nunca é esperançoso. Se você não encara o exame efetivo de alma, você nunca desenvolve a esperança. Você não está querendo nem encontrar a si. Quem dirá a possibilidade do encontro? Um encontro que é num sentido futuro, mas que eu posso realizar agora dentro das experiências sublimes. Tá? Vou repetir: o amor, numa dimensão exclusivamente material e, portanto, desprovida do domínio da forma, desprovida do domínio do amor, da substancialidade, etc.,
tá? Não vai, a única coisa racional é o egoísmo, exato. E o egoísmo é o controle de meios do fluxo daquela coisa, do tempo cronológico. Quando você foge do tempo kairos, que é um aqui e agora, que tem um efeito de eterno, exato. E se você não é esperançoso, isso não tem, as pessoas não encontram, eles estão fugindo. Quem está fugindo? O neurótico porque ele não para, não pode parar. É tão extrema a situação que não pode parar, tem que estar vendo. O cara pode ser neurótico por A, por B, por C, desejo X, porque a casa, porque... Ele não pode parar. Ele é Cronos e fica controlando aquele outro, etc. Tá? Então ele está fugindo dele mesmo. Ele está fugindo dos encontros, então ele é sempre ressentido, gente. Ele não tem a possibilidade do gozo da contemplação. Tá? E aí isso é um processo desesperador. Vocês já conviveram com gente neurótica do teu lado. Eles são desesperados e te desesperam também, tá? Você tem que ter muita reserva de consciência para conviver com os neuróticos e não entrar no desespero. Eu tenho muito problema, eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, tive muito problema para enfrentar as neuroses próprias, são todos desesperançosos. Eles estão todos em estados de apreensão, pelo nada. O mundo corporativo, e aqui eu puder reescrever o dicionário da língua portuguesa, vou dizer assim, aquele lugar em que todos estão em estado de apreensão pelo nada. E aí você chega, é tudo difuso, é um medão difuso, mas exatamente o que é o assunto. Ninguém sabe, todo mundo fugindo. Tá? Eu peguei aqui uma encíclica Spe Salvi do Bento XVI. Isso aqui tem dados de razão e tem dados de fé também, da mística, da doutrina católica, tá? Em que se diz assim, olha a importância disso. A única possibilidade que temos é procurar sair com o pensamento da temporalidade de que somos prisioneiros. E de alguma forma conjecturar que a eternidade não seja uma sucessão contínua de dias do calendário, mas algo parecido com um instante repleto de satisfação, onde a totalidade nos abraça e nós abraçamos a totalidade. A inteligência, segundo atenta aqui Bento XVI, tem que nos levar a transpor, tá, o domínio meramente do fluxo cronológico a algo melhor. E eu, inclusive, posso gozar, na medida que eu me alinho para com algo melhor, de um efeito agora. E a totalidade nos abraça e nós abraçamos a totalidade. No mundo cristão isso é chamado de comunhão. Você entra em comunhão com a dimensão divina. Em várias filosofias racionais que tratam desta experiência de encontro, isso vai se chamar fusão. Há um movimento fusionante. Vários teóricos do amor dizem que quando o amor efetivamente se dá, há uma experiência fusionante, em que há uma dissolução de nós, seguida de uma fusão com um todo, como se fosse um esvaziamento seguido de um preenchimento. Mesma ideia de uma morte com renascimento. E que, segundo o Papa, eu preciso da inteligência para compreender isso como estrutura da realidade, tá? Como estrutura da realidade que vai dar o pedal para ter esperança, e que não ter esperança é algo irracional, conduzente a menor potência, ao problema do ressentimento, desse desajuste, tudo e etc. Tá? Então, essa é uma questão muito importante de ser tratada junto com a ira. Vamos lembrar uma coisa: retórica se ensina para a educação da vontade humana, para a constituição da humana. Isso desde os bons defensores da retórica, exemplo Aristóteles, até a retórica latina. Ela é para nos tornar fortes, para a gente compreender o processo da vontade. Tá?
E não é só para persuadir auditório, tá? Isso você compreende a persuasão do auditório para extrair daí os elementos conduzentes ao transcendental. E no caso do transcendental, da bondade, de ser bom, de que há o bem e que eu posso ser bom e me alinho com ele e etc. E por isso tão importante a condição da ira para isso. A condição necessária para que a ira venha a ser razão porque a gente escolheu trabalhar com a esperança para fechar o curso com a base da ira, que é o processo aí ordenante de todos. Escapar todos os ecofatores que a gente tem, ecofatores sociais, psicológicos, culturais e etc., estão para a gente centrar no tempo cronológico. O egoísmo é fomentado. Ego é tempo de Cronos, tá? Amor é tempo Kairos, tá? E você tem que parar, tem que entender, tem que se encontrar para então você dissolver. Se você não se encontra, você não se entrega para uma dissolução, tá? E de maneira que aí você gira falso, você tem que estar mantendo movimentos meramente materiais. E de maneira que inclusive você será predominantemente matéria, externamente ordenada ou em termos absolutamente caóticos, tá? Eu torço para todos que não só esta aula, mas o conjunto da obra do curso tenha sido de grande valia. Há materiais de apoio aqui, inclusive importantíssimos, sobre educação do imaginário e os medos irracionais, medo, ira, esperança, esse entrosamento junto com o processo retórico, nós temos que entender e praticar com a gente a autorretórica. Muito obrigado.